Sabe aqueles conselhos que você queria escutar logo antes de embarcar para uma aventura, principalmente para os Estados Unidos, Orlando, Disney, os parques todos de Orlando? Pois é, fica ligado que hoje eu vou te contar 10 coisas que você deveria saber antes de embarcar para Orlando e ninguém te conta. Bem-vindos a mais um vídeo do Um Bilhete, por favor. Eu sou Nilson Júnior e hoje nós vamos conversar aqui rapidinho sobre 10 coisas que você precisa saber antes de ir para Orlando. Vai ter coisa, obviamente, que você já sabe, principalmente se você já estiver pesquisando para sua viagem, mas eu espero que algumas dessas dicas ajudem você a finalizar o planejamento da sua viagem. Combinado? Vamos nessa? Número 1. As tomadas são diferentes. É isso mesmo. O padrão das tomadas americanas é muito diferente do padrão aqui do Brasil. O padrão americano é esse daqui, tá vendo? É o famoso garfo. Essa aqui é uma tomada de um aparelho comprado nos Estados Unidos. Então, como é que eu faço para carregar meus aparelhos, para ligar as minhas coisas quando eu estiver lá nos Estados Unidos? Você precisa comprar um adaptador. Então, a dica é, compre o seu adaptador aqui no Brasil, nos supermercados. Eu já encontrei esses adaptadores por cerca de R$3,50, R$4,50, R$5, enquanto lá nos Estados Unidos você encontra nas farmácias, CVS ou Walgreens, ou até no Walmart, são alguns exemplos dos lugares que você consegue encontrar estes adaptadores para os modelos brasileiros. Mas, geralmente, eles são bem mais caros. Eu encontrei até na Best Buy modelos que muitos brasileiros compram, que é caríssimo, é um super adaptador, faz milhões de coisas, mas é bem mais caro do que você levar adaptadores de R$3, R$4, R$5 aqui do Brasil. Então, antes de embarcar, pegue o modelo do seu, pode ser de 3 entradas, que é o modelo padrão brasileiro novo, pode ser de 2 entradas apenas, e troque por esse que sai apenas os 2 garfinhos, que é o modelo padrão americano que está em todas as casas e todos os hotéis. Segunda coisa que ninguém te conta sobre ir para Orlando é que os outlets não são os lugares mais baratos para você comprar. É isso mesmo. Isso pode ser chocante para muitas pessoas que sempre querem saber dos outlets lá em Orlando e por aí vai, mas é o seguinte, os outlets sim, são muito baratos, bem mais baratos do que você vai encontrar aqui no Brasil, mas os americanos mesmo não compram muito em outlet. Eles sempre vão para Walmart, Target, Super Target, Roy's, Dress for Less é um dos exemplos, Marshall ou Kohl's. São alguns dos exemplos das lojas que são muito mais baratas do que o outlet e você encontra grandes marcas. Eu já encontrei Calvin Klein na Roy's e eu já encontrei Armani na Marshalls, por exemplo. Ou seja, vá nessas outras lojas que são as lojas que geralmente os americanos compram, que você vai conseguir coisas muito mais baratas do que nos outlets. Terceira dica de hoje, os parques têm Wi-Fi. Exatamente, muita gente me pergunta, eu preciso de um chip assim que eu chego lá em Orlando, onde é que eu compro um chip, por aí vai. Você pode comprar um chip dependendo do que você precisa, por exemplo, existem chips da T-Mobile ou da AT&T que você pode ligar para o Brasil ilimitado, você tem internet 3G, 4G ilimitada, você pode ligar entre 2 aparelhos dos Estados Unidos ilimitado, mas geralmente as pessoas querem o chip para usar a internet, é isso mesmo. Porque geralmente você tem um GPS no seu carro para poder se locomover e encontrar o seu caminho, e o chip fica para postar no Instagram, para postar no Facebook, para falar com a família pelo WhatsApp. Vamos combinar, esse é o mais importante de hoje em dia, WhatsApp, Instagram e Facebook. Então, para essas 3 coisas principais, você só precisa de um Wi-Fi. E tanto os parques quanto os hotéis, todos têm Wi-Fi liberado. Os parques, os 4 parques da Disney e os 2 parques da Universal tem um Wi-Fi grátis e liberado e olha, funciona muito bem. Inclusive em novembro de 2014, há pouco tempo atrás, os parques da Disney atualizaram todo o sistema de Wi-Fi deles para ficar mais rápido, mais confiável, para que você encontre o Wi-Fi em todos os cantos do parque. Beleza? Então não se preocupe com o chip, se você só precisa do celular para usar Instagram, Facebook ou WhatsApp, se garanta no Wi-Fi dos hotéis e dos parques. Quarta dica de hoje é muito simples. Harry Potter não é um parque e Universal não é Disney. Muita gente se confunde com isso e muitas agências gigantescas de viagem vendem como se fosse um pacote só e quando chega lá você descobre na verdade que são coisas completamente diferentes. Então de uma vez por todas, saiba que Harry Potter não tem um parque para o Harry Potter, ele tem uma área em 2 parques diferentes. A área principal, que é a Hogsmeade, fica dentro do Island of Adventures, a Ilha da Aventura, dos parques Universal Studios. E tem uma outra parte, que é a parte do trem e a parte do beco diagonal, que tem o banco de Gringotts, que também fica no Universal Studios, que é o parque do lado. E muita gente também acha que o Universal faz parte da Disney, mas é uma coisa completamente diferente. Então, anote aí, a Disney possui 4 parques temáticos, Magic Kingdom,
Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom. Além disso, a Disney ainda possui 2 parques aquáticos, que são o Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon, e tem o Downtown Disney, que é um centro de lazer e compras noturno, que vai se transformar no Disney Springs ainda esse ano de 2015. Já a Universal possui 2 parques temáticos, que é o Universal Studios, baseado nos filmes de Hollywood, e o Island of Adventures, que é mais baseado nos super-heróis e é onde fica a principal parte de Harry Potter. Além disso, o Universal tem o Universal City Walk, que também é um centro de lazer, compra, tem cinema, restaurante, balada, barzinhos e por aí vai. Além disso, em Orlando você tem os parques do grupo SeaWorld, que é o próprio SeaWorld, e os parques aquáticos Aquatica e Discovery Cove. Você ainda encontra em Orlando o Wet n Wild e a 40 minutos de Orlando, em Tampa, você encontra o Busch Gardens, que é um parque especializado em montanhas russas e é para onde todo mundo que gosta de aventura vai. Então, são coisas muito diferentes uma coisa da outra, os serviços são diferentes, os preços são diferentes. Para comprar o ingresso é diferente. Então você tem Disney com os 4 parques principais, Universal e SeaWorld em Orlando, são coisas bem diferentes. Fechado? Quinta dica de hoje é o Fast Pass Plus. Sistema usado pela Disney para você pular a fila, é gratuito e pode ser marcado com antecedência. Não só pode, como deve. O Fast Pass é um sistema em que você marca o horário para pular a fila em certas atrações. E na Disney você tem 3 atrações por dia de ingresso. E como que você faz isso? Você tem que acessar o site da Disney World ou baixar no seu celular, no seu tablet, no Android, no iPhone, o aplicativo My Disney Experience. Como é que você faz depois disso? Você pega o seu ingresso já comprado da Disney, ele tem um número. Se você comprou aqui no Brasil, não tem problema, você também tem um número do ingresso quando você compra aqui no Brasil. Você coloca esse número e automaticamente o site vai perguntar que dia você vai em cada parque e quais são as 3 atrações de cada parque que você quer marcar com o Fast Pass. Não deixe de fazer isso antecipadamente, porque muitos dos brinquedos acabam a disponibilidade de Fast Pass antes mesmo do parque abrir, porque muita gente quer reservar ele com antecedência, como é o caso, por exemplo, do Soarin' no Epcot e como é o caso do Toy Story Midway Mania no Hollywood Studios. Então, marque com antecedência através do aplicativo, você só precisa ter o número do seu ingresso para poder marcar o Fast Pass. Combinado? Sexta dica é o Universal Studios e o Island of Adventure, os parques da Universal e aonde fica Harry Potter, não tem Fast Pass gratuito como na Disney, como acabamos de falar. Eles têm um tipo de Fast Pass que é o Express, que também dá entrada para os brinquedos sem fila, mas é pago, isso mesmo. Você tem que pagar um valor que chega muitas vezes ao mesmo valor do preço do ingresso, ou seja, vai dobrar o valor que você deveria ter pago pelo seu dia de diversão para ter este Fast Pass, que é o Express do Universal, que vai te dar direito a entrar nos brinquedos sem fila. Vale a pena só se o parque estiver muito cheio e se você for fã de montanhas russas e dos brinquedos do Harry Potter. Se você vai nos parques da Universal em dias normais, que não tem tanta fila, e tem vídeo aqui no canal falando sobre quais são as melhores datas para ir para os parques, aí eu não recomendaria, porque aí você pega a fila entre 20, 25, 30 minutos e as filas são interativas, você nem percebe muito tempo passando. Mas se o parque estiver muito cheio, já saiba que você vai ter que tirar o escorpião do bolso e pagar quase o dobro do ingresso para poder ter o Express do Universal Studios e do Island of Adventures. Sétima dica é, você precisa ter o passaporte válido por 6 meses quando embarca aqui do Brasil. Como é que isso funciona? É o seguinte, passaportes emitidos até o ano passado tinham 5 anos de validade e a partir do final do ano passado e agora, nesse momento, se você for tirar o passaporte agora, tem 10 anos de validade. Isso é muito tempo, mas tem gente que já tem um passaporte de outras viagens ou que tirou o passaporte há muito tempo e não se liga nessa regra. Antes de embarcar aqui do Brasil, mesmo que você só vá passar 2 ou 3 semanas nos Estados Unidos, por exemplo, você precisa ter um passaporte com 6 meses de validade. Isso por quê? Porque geralmente os Estados Unidos e outros países da Europa, inclusive, dão 6 meses de estadia. Quando você chega lá, você recebe o carimbo do oficial de imigração, dizendo que você tem até 6 meses para ficar lá. E por isso, você precisa ter esse tempo todo para ele poder te dar esses 6 meses, que é o tempo padrão que eles dão. Às vezes dão um pouco menos, mas geralmente são 6 meses. E também porque se acontece qualquer coisa legal, que você não pode embarcar para o Brasil, se você fica lá, enfim, se acontecem outras coisas, você precisa ter um passaporte válido por um tempo. Então, para sair aqui do Brasil, eles já vão checar se você tem o passaporte com 6 meses de validade. A oitava dica é sobre GPS. Muita gente pergunta, eu compro GPS ou alugo GPS? E a minha dica é simples, se você for ficar menos de 7 dias em Orlando ou nos Estados Unidos, alugue o GPS. Se você for ficar mais de 7 dias, 8, 9, 10, 20, 30 dias, compre o GPS. Isso porque até 7 dias o valor do aluguel ainda é menor do que o valor da compra de um equipamento de GPS. Já se você vai ficar mais de 7 dias,
aí não compensa definitivamente e compensa muito mais você comprar um GPS, fica com ele por quanto tempo você desejar, já economiza lá e ainda traz o aparelho de volta para o Brasil, e aí você só precisa geralmente comprar o mapa do Brasil e utiliza aqui também ou em outros países do mundo. Quando você for, você geralmente compra o mapa de vários outros lugares do mundo, só que o preço é bem menor do que ter que alugar um GPS ou ter que comprar um outro GPS em outro lugar do mundo. Nona dica que muita gente com família e com criança pequena me pergunta: e sim, você pode levar água e lanche para os parques. Fruta, lanches fechados em embalagens hermeticamente fechadas ou lanches industrializados estão totalmente liberados nos parques da Disney, inclusive água engarrafada para você não ter que comprar por lá. Apesar que nos parques da Disney tem bebedouro para você beber, mas se você gosta da sua aguinha engarrafada, pode levar sim uma garrafinha. Nos parques da Universal, a partir do meio do ano passado, eles começaram a fiscalizar muito mais os tipos de comida. E geralmente só comida de bebê ou alguma coisa que seja muito necessária é que eles deixam. Então assim, pro parque da Universal, um pouco de cuidado com o que você vai levar, mas pro parque da Disney está liberado levar comida e água. 10ª dica do vídeo de hoje é: falar inglês é bom, mas você vai conseguir se virar sem. Muita gente me pergunta como se virar na Disney sem falar inglês, e duas coisas são muito importantes. A primeira é, Flórida é um estado que é muito latino, então tem muito espanhol e você consegue se virar muito bem com o portunhol. E em segundo, o Brasil é o terceiro maior país que envia turistas para os Estados Unidos e o primeiro quando o número é Flórida, é isso mesmo. Ou seja, os americanos já estão preparados e acostumados com brasileiros e sabem que muitos dos brasileiros não conseguem falar inglês, então eles já estão preparados. Muitos já têm funcionários nas lojas, nos outlets, por exemplo, tem muito funcionário brasileiro nas lojas pronto para atender funcionários brasileiros, tem restaurantes brasileiros em Orlando com a comida bacana, enfim, tem muita opção para você fazer sem precisar falar inglês. É óbvio, se você fala inglês você vai conseguir se divertir muito mais, porque muitos dos brinquedos só são em inglês. Se você fala inglês você vai conseguir conversar com mais gente, interagir com mais pessoas, mas não é aquela coisa assim, ó, meu Deus, eu preciso ficar com medo e não vou conseguir fazer nada, porque sim, você vai conseguir fazer muita coisa e vai conseguir se virar. Então assim, viajar é incrível, a gente sabe disso, e perca o medo de viajar. Esqueça os problemas que vão causar se você não souber falar uma palavra ou outra, se não conseguir pedir uma coisa, e imagine só as coisas incríveis que você vai experimentar nessa viagem, seja para Orlando, seja para Europa, seja para outro lugar dos Estados Unidos, seja para qualquer lugar. A viagem vai ser incrível e você vai aproveitar muito. Então, a 10ª dica que todo mundo deveria saber antes de viajar para Orlando é: relaxe e aproveite a sua viagem. É isso, mais um vídeo. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, e se essas dicas foram úteis para você de alguma forma, não esquece de meter o dedo no joinha aqui, curtir o vídeo e compartilhar para seus amigos, é muito importante para divulgar o canal. E eu quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se você tem qualquer pergunta, escreve aqui abaixo nos comentários. Aí, claro, se você chegou aqui no canal agora pela primeira vez, não esquece de assinar o canal, porque tem vídeo novo de viagem aqui toda semana. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e boa viagem!